Olá, meu nome é Giovana, eu tenho 25 anos e eu nunca joguei The Last of Us. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo, eu acho que provavelmente eu sou a única delas que vai poder falar isso. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje para falar sobre tudo que vocês precisam saber sobre a série de The Last of Us, porém sem spoilers, porque já que eu não joguei o jogo, não tem nada que eu possa falar pra vocês que estrague a experiência, porque senão ia estragar a minha também. Bom, tô gravando esse vídeo hoje, é domingo dia 15, que é o dia que sai a série, então a ideia é que vocês assistam logo antes de sair, porque o horário da série dessa vez é 11 da noite. Tipo, a HBO esqueceu que a galera trabalha amanhã, né? Beleza, que lá nos Estados Unidos é 9 da noite. Mas assim, o que importa aqui é o brasileiro. E então pra gente vai ser 11 da noite, vai acabar tarde pra caralho. E a ideia é que vocês assistam esse vídeo antes de assistir a série, pra entenderem um pouquinho da dinâmica do que tá vindo por aí. Mais do que isso, e antes da gente começar o vídeo, uma pequena introdução pra reiterar o que eu falei lá no começo. Eu nunca joguei The Last of Us, então eu simplesmente não sei o que acontece. Eu não sei de nada. Então pra quem já me conhece, sabe que eu vou teorizar pra caramba, e se você não me conhece, saiba também que eu vou teorizar pra caramba. Não venham aqui no canal porque eu sou uma pessoa que não jogou os jogos, eu vou teorizar, eu vou pensar, eu vou conversar com vocês como uma pessoa que nunca jogou. Então vai ser divertido ver a minha percepção, porque eu realmente não faço a menor ideia do que vai rolar. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar aí a sua curtida, se inscreverem no canal e se prepararem para muito mais conteúdo de The Last of Us. Um dos melhores e mais aclamados jogos da história, que conta sobre uma realidade pós-apocalíptica, onde um fungo começou a infectar as pessoas e acabou transformando boa parte dos seres vivos em um bando de tripulação de Davy Jones, vai ser adaptado para as telonas em uma série de 9 episódios da HBO Max. The Last of Us saiu em 2013 e ganhou, tipo, todos os prêmios imagináveis da história. Milhares de cópias já feitas e foi considerado um dos melhores jogos já criados. Ele, na verdade, ainda é considerado um dos melhores jogos já criados. A história de The Last of Us acontece 20 anos depois de um surto de uma infecção chamada Cordyceps, e essa infecção afeta o cérebro e basicamente controla as pessoas e faz com que elas se tornem uns monstrengos agressivos. Quando você é afetado por essa infecção, um fungo parasita começa a se desenvolver no seu cérebro, corrompe sua mente e faz com que o humano se torne um hospedeiro poucas ideias, que eventualmente acaba se transformando nesses pseudo-tripulação de Davy Jones aí. Bom, um resumo bem resumido da infecção que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente, mas o que nos interessa agora nesse momento introdutório é focar um pouquinho mais nos protagonistas da história de The Last of Us, que é o Joel e a Ellie. O Joel, ele é um cara meio sem grana, assim, acabadão, que ele fica encarregado de levar a Ellie pro outro lado do país, então eles têm que basicamente percorrer os Estados Unidos. Isso tudo pra encontrar uma cura pra infecção Davy Jones, visto que a Ellie é imune à infecção. O jogo foi criado pelo Neil Druckmann e desenvolvido pela Naughty Dog, responsável por inúmeros outros jogos como Uncharted e Crash Bandicoot. Em 2014, o jogo teve uma DLC, que também é chamada de pacote de expansão, pra quem não sabe, é um adicional aí do jogo, que chama Left Behind. Left Behind se passa antes e também durante os eventos do primeiro jogo. E a primeira temporada da série, os 9 episódios, vão adaptar tanto essa primeira parte do jogo, né, o The Last of Us Parte 1, como também o Left Behind, que é o DLC pacote de expansão. Pra quem não sabe, também existem os quadrinhos de The Last of Us que saíram em 2013 e servem como um prólogo de Left Behind. E em 2020, The Last of Us Parte 2 saiu no mercado. Diferente do primeiro, o segundo teve uma recepção bem variada. Eu lembro até hoje que teve treta pra caralho por conta do segundo jogo. Um pessoal odiou, um pessoal amou, teve uma galera que amou as decisões criativas, outras pessoas odiaram. Enfim, aproveitando, se você é uma pessoa que jogou o segundo jogo, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou ou se você não gostou muito. Agora, bora falar um pouquinho sobre a série em si. O pessoal via potencial em uma possível adaptação desde os primórdios, porque a história de The Last of Us é muito bem construída. Inclusive, surgiram alguns rumores de que existia um filme vindo aí com direção do Sam Raimi. Isso não rolou, mas o que importa é que agora a gente vai ser agraciado aí pela série de 9 episódios que tá sendo trazida pela HBO Max. Ela tá sendo realizada pelo Neil Druckmann e também pelo Craig Mazin. Como eu disse antes, o Druckmann, ele é o criador do jogo, então é muito importante que o criador do jogo esteja aí na produção, porque com certeza ele vai querer replicar da forma mais fiel impossível, não vai desrespeitar a obra em nenhum ponto. E o Mazin é o nome por trás da minissérie Chernobyl, que fez um super sucesso, então a gente pode esperar aí que The Last of Us também seja uma série bem repercutida. Beleza, e o que a gente pode esperar da história? Bom, no jogo, o Joel, 20 anos depois do surto que aconteceu por conta da infecção, trabalha com a sua parceira, que é a Tess, no mercado negro como contrabandista. Isso tudo na zona de quarentena de Boston. Depois do caos
caos comer solto na sociedade, a polícia militar e a força federal, também chamada de Fedra, que é, tipo, super importante no jogo, implementaram lei marcial nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, a lei marcial, quando ela é implementada, faz com que as forças militares passem a ter o controle da administração de um país. Depois de um trabalho da ruim, o Joel e a Tess são contratados, meio que convocados por uma mulher chamada Marlene, pra tirar a Ellie da zona de quarentena. Essa Marlene, ela é líder dos Fireflies, também conhecidos como vagalumes, que é um grupo que se posiciona contra a opressão dos militares. Apesar disso, eles também não são santinhos nem nada. Na verdade, em The Last of Us, ninguém é muito santo. Existe um desenvolvimento bem complexo dos personagens e a gente vê que a ameaça dos David Jones zumbis, na verdade, é praticamente a menor das ameaças aí, porque os seres humanos são foda também. A ideia de levar a Ellie pra fora da zona da quarentena é porque ela é imune, como eu disse no começo do vídeo. Então a ideia é estudar essa imunidade pra tentar encontrar uma cura. Dessa forma, o Joel precisa escoltá-la até uma sede dos vagalumes que fica do outro lado dos Estados Unidos. Não podia ser na esquina, tipo, tinha que ser na puta que pariu à direita. E assim, escoltá-la, porque o caminho não é mole não. Nesse sentido também, o Joel, a gente tem que entender que ele é um cara bem poucas ideias, ele perdeu a fé na humanidade. Inclusive, ele nem acredita, né, nesse papo de cura direito, tá ligado? Mas, pô, bora aceitar o trabalho e aí ele vai lá e topa levar a Ellie na puta que pariu à direita da sede dos vagalumes. E nisso, nesse desenvolvimento do jogo, eles acabam criando uma conexão bem legal. Nem mesmo essa conexão e outros momentos de descontração foram capazes de te tirar completamente daquela vibe do ambiente que foi criado, que é super sombrio, principalmente por conta do CBI, em inglês Cordyceps Brain Infection, que é a infecção que eu já falei pra vocês. Um detalhe interessante é que a variante desse fungo, ela só afetava insetos, tornando-os meio que zumbis, assim, eles ficam escravos do fungo. E o curioso também é que esse fungo, ele existe na vida real, viu? Só pra avisar. O fungo parasita, ele libera esporos, infectando humanos e invadindo a mente deles. Daí a mente deles passa a querer fazer apenas uma coisa: matar geral. Na verdade, eles ficam meio que programados a querer desesperadamente infectar outras pessoas e propagar a doença. E essa transmissão, além de ser feita pelos esporos, ela também pode ser feita por saliva. Então, se rola uma mordida, meio que já era. Na história do jogo, a infecção começou em 2013 por meio de algumas plantações na América do Sul. Cacete, tinha que ser. Ela acabou sendo altamente transmissível, transmitiu bem rápido. E no final de setembro, mais especificamente no dia 26, rola meio que um surto geral e acaba deixando 60% da sociedade, da população mundial infectada em, assim, pouquíssimos meses. Focando agora na questão da infecção, existem 4 etapas da Cordyceps. 4 estágios, assim, principais. O primeiro, também chamado de Runner, você tem 2 dias de infecção, no qual a pessoa perde a maioria das suas funções cerebrais, bem como a sua humanidade passa a ser um maníaco que fica correndo de um lado pro outro, querendo infectar toda a torcida do Corinthians. O segundo estágio são os Stalkers. Tipo eu. Essa fase, ela rola depois de cerca de 2 semanas da infecção. Nesse ponto, o bagulho já tá mais desagradável, o fungo mais aparente. Diferente dos Runners, eles não são maníacos corredores de maratona, eles têm uma abordagem mais furtiva. Eles se escondem pra atacar, seguem as vítimas de forma discreta em ambientes escuros, são mais estratégicos, por assim dizer. Estágio 3, aí o bagulho pega. O Clicker é um dos mais poucas ideias. Inclusive, até o nome dele soa comum para pessoas que não jogaram. Por exemplo, eu não joguei The Last of Us, eu já sabia o que era um clicker. Essa fase, ela começa após cerca de 1 ano da infecção. E eles ficam meio com essa aparência nojenta na cara, que eu vou colocar aí na tela pra vocês. Sério, editar esse vídeo vai ser nojento. Visto que a cara inteira tá com fungo, eles não enxergam mais. E aí, acabaram por desenvolver uma audição muito aguçada e também um tipo de som esquisito que funciona como um sonar pra localizar a presa. É meio que um cliquezinho, por isso que eles são chamados de clickers. Aí você imagina do jogo, momentos de tensão, assim, tudo escuro, e aí você começa a ouvir um... Isso, meu amigo, significa que você está fudido. Bom, por fim, temos o último estágio, que é o bloater. Os hospedeiros que conseguiram sobreviver por mais de uma década se transformam em uma abominação, um meio fungo ambulante, visto que o fungo cobriu literalmente o corpo inteiro. Eles são bem raros, visto que a maioria acaba morrendo antes do 4º estágio, mas pelo trailer da série a gente sabe que veremos pelo menos um lá. Existem algumas outras variações que a gente conheceu no 2º jogo, mas primeiro que vai ser um nojo colocar todas essas fotos aí no vídeo, então eu vou parar de falar e também pra gente não se prolongar muito, já que é 2º jogo, a gente deixa pra vídeo do 2º
segundo jogo. A série vai ter 9 episódios e, como já vimos, é esperado que seja uma adaptação do primeiro jogo inteiro, assim como o Left Behind também, que é o pacote de expansão. O que me preocupa um pouco, porque eu sei que o jogo é bem longo, então acho que vai ser uma série bem corrida. Apesar de ser boa, eu acho que eles vão ter uma dificuldade aí em conseguir desenvolver muito bem a conexão, principalmente do Joel e da Ellie, que eu sei que é uma conexão que é super valorizada, as pessoas gostam muito deles dois juntos, e eu não sei se isso vai ser muito bem desenvolvido em apenas 9 episódios, sacou? Vão ter que trabalhar bem isso aí. Obviamente é uma adaptação, então a gente vai ter que lidar com algumas mudanças. Uma delas já foi feita, inclusive, porque no jogo o surto rolou em 2013, e na série vai ter rolado em 2003, pra ter dado 20 anos desde que rolou o surto, sacou? Porque a série se passa em 2023, então é como se o surto tivesse acontecido em 2003, 20 anos atrás. Além disso, existem personagens que nunca foram inseridos nos jogos, nunca foram vistos antes, que vão estar na série. Falando nisso, bora dar um check nos personagens principais, pra entender um pouquinho do cenário que nos espera. O Joel, interpretado pelo Pedro Pascal, aparentemente ele vai ser bem fiel ao jogo, mas tem um adicional importante aí. Ele vai ser meio surdo em uma das orelhas por conta de um tiro. De acordo com o Craig Mazin, eles queriam fazer um Joel mais humano, menos apelão, sabe? Que nem no jogo. Queriam fazer um cara que tivesse aí as suas dificuldades. A Bella Ramsey vai ser a Ellie, que é uma adolescente aí bem poucas ideias, né? Nada de novo sob o sol, tendo em vista a sociedade em que ela cresceu. No jogo, o Joel, ele é interpretado pelo Troy Baker, que é um cara bem renomado no universo dos games, nesse quesito de voice actor. E curiosamente ele vai estar na série não como Joel, obviamente, mas sim como um personagem chamado James, um dos sobreviventes que faz parte de um grupo aí de humanos sobreviventes, liderados por um cara que chama David. Sem muita descrição desse grupo pra não ter spoilers, mas guardem esses nomes aí porque eles vão ser importantes. Nos jogos, a Ashley Johnson interpreta a Ellie e ela também vai estar presente na série. A personagem dela chama Anna e ela foi descrita como uma moça grávida que precisa dar à luz sob circunstâncias um tanto quanto péssimas. É curioso que o nome da mãe da Ellie no jogo é Anna, então é esperado que talvez essa personagem seja realmente a mãe da Ellie. E se for isso, vai ser genial, porque aí a Ashley, ela deu vida a Ellie nos jogos e também deu vida a ela na série. Significado bem bonito aí, né, família? A Anna Torv vai ser a Tess, a parceira do Joel, e eles se conheceram na zona de quarentena de Boston, e ela que botou o Joel nesse mercado de contrabando. A Murden Dreet vai ser a Marlene, líder dos vagalumes, e também interpretou a Marlene dos jogos. Sendo assim, essa é a única pessoa do elenco que interpreta a mesma personagem, tanto no jogo como na série. Gabriel Luna será o Tommy, o irmão mais novo do Joel. O Joel fez umas escolhas um tanto quanto erradas no passado, que fez com que o Tommy se afastasse dele, porque ele simplesmente não conseguiu aceitar a pessoa que o Joel se tornou. A filha do Joel, Sarah, vai ser interpretada pela Nico Parker. O Nick Offerman vai interpretar o Bill, que tem umas habilidades boas de mecânica que acabam vindo a calhar em um cenário pós-apocalíptico, digamos assim. Ele mora em uma cidade abandonada, com várias emboscadas criadas por ele mesmo, e ele tem uma relação de trabalho com o Joel e a Tess, e ele deve ao Joel alguns favores. O arco do Bill, ele vai ter várias mudanças, reza a lenda aí, do jogo pra série. E o principal, né, a principal mudança é a inclusão de um personagem chamado Frank, que não existe nos jogos. O terceiro episódio da série vai focar aí na história do Bill e do Frank, aí a gente vai descobrir como essa relação vai ser desenvolvida. Bom, nós sabemos que existe uma galera insuportável aí que não vai admitir nenhuma mudança sequer no enredo. Mas assim, cá entre nós, quando se trata de mudança, que seja na parte de adaptação do jogo para as telonas, eu vou ser bem sincera que quando rola uma mudança ou outra que sirva justamente pra enriquecer a história, serve super, tá ligado? Essas mudanças pra mim são sempre muito bem-vindas quando enriquece a história ou dá mais complexidade pros personagens, principalmente porque metade da galera que vai assistir a série já jogou o jogo. Então se vocês tiverem qualquer mudança ou surpresa sequer, vai ser bem legal. Agora, continuando com os personagens pra gente finalizar o vídeo. Os irmãos Harry e Sam serão interpretados pelo Lamar Johnson e Kevin Woodward. No jogo, o Joel e a Ellie, eles encontram os meninos em Pittsburgh, mas pela descrição da série, eles vão estar em Missouri. Eles estão fugindo de um movimento revolucionário que tá atrás deles em busca de vingança, não sei ao certo o porquê. Esse grupo será liderado pela Melanie Lynskey, que interpretará uma nova personagem chamada Caitlin. Finalizando, a Storm Reid vai interpretar a Riley, amiga da Ellie, que aparece na DLC Left Behind. Bom, pessoal, esses são alguns dos personagens que a gente vai conhecer durante a trama da série, e a gente viu que tem vários atores, né, que participaram do jogo, que vão estar
em The Last of Us. Só que existe aí uma pessoa que a gente não citou, que vai ser, assim, o acréscimo necessário, foi o acréscimo necessário nos jogos e vai ser incrível tê-lo na série também, que é o Gustavo Santaolalla, responsável pela trilha sonora de The Last of Us. Ele é um compositor super renomado, inclusive ele fez a trilha sonora de Babel também, que é um filme espetacular, e o cara manda muito bem. Então eu tô muito feliz de saber que a gente vai tê-lo na série. Bom, galera, isso é basicamente o que vocês precisam saber de The Last of Us, o que vocês podem esperar também da série, tudo sem spoilers. E cara, eu tô achando que vai ser bem legal. A gente tá com várias reviews já de alguns influenciadores e também gente da imprensa que recebeu os 9 episódios, então a maioria da galera tá elogiando pra caramba e já foi falado por diversos lugares que essa é a melhor adaptação de um videogame já feita. Então acho que podemos ter boas expectativas, podemos esperar aí um primeiro episódio bombástico também, que a avaliação no IMDb tá com 9.9. Lembrando que eu nunca joguei o jogo, então teremos vários vídeos por aqui, principalmente de teorias, porque eu realmente não sei o que vai acontecer. Então vocês estão falando com uma pessoa que não faz a menor ideia, então vai ser divertido ver eu falando bosta, porque provavelmente eu vou errar muita coisa, assim como sempre. E é isso, pessoal, deixa aí nos comentários as suas expectativas sobre The Last of Us. Já já vai começar o episódio, então eu vou estar lá no Instagram também repercutindo o que eu achei. Então me sigam lá no Instagram, @umageekmedisse. E como eu disse, não se esqueçam de comentar aqui as suas expectativas, também o que vocês acharam do episódio, deixar a sua curtida e me seguir nas outras redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram. @umageekmedisse está presente em todos. É isso, pessoal, um beijinho e até os próximos vídeos.